nós chegando até você em mais uma edição, Antônio em Contexto, para fazer e ter a sua companhia aqui pela plataforma YouTube, também pelas demais plataformas digitais. Bem, na edição de hoje, o destaque aí para votação da revogação da lei e do decreto que regulamentou e instaurou a Zona Azul em Imperatriz. O destaque que eu trago para você é o pronunciamento do presidente da Câmara Municipal, Ademar Freitas Júnior, mas aí você vai entender por que a Câmara está votando de novo a revogação de uma lei que já havia sido revogada. Por que não falar também em 2016, quando os candidatos a prefeito discutiam a cidade e faziam seus planos de governo, e foi discutido o estacionamento rotativo Imperatriz, a tão falada Zona Azul. E naquele momento, parte da cidade aprovava, enfim, a cidade inteira pensando a forma de organizar o trânsito da cidade. E naquele momento se criou a Zona Azul de Imperatriz. No momento do envio da lei, imaginava-se muitas situações. Imaginava-se modelo parecido como antigamente teve Imperatriz, que já tivemos, quem lembra aí da Guarda Mirim. Imaginávamos algo parecido com aquilo, ou outros modelos. Mas chega-se um decreto regulamentador da lei, bastante audacioso naquele momento. E os vereadores daquela legislatura buscaram um diálogo com o prefeito, para que mudasse o decreto, para que buscasse um outro modelo de Zona Azul. E aquele decreto caiu. O decreto caiu e foi feito um novo decreto. Esse novo decreto reduzindo a área da Zona Azul, dentre outras observações. Mas um decreto que veio justamente no período de recesso parlamentar. Muita coincidência. E que os vereadores estavam bastante insatisfeitos com essa regulamentação. E começou a operação da Zona Azul. Houve a licitação, lógico, a empresa vencedora. E quando sai uma empresa vencedora, está ali o contrato, a minuta do contrato, e começou a cidade Imperatriz a ficar assustada a partir daquele momento. Um contrato onde a empresa ficaria com 90% da operação, e Imperatriz receberia apenas 10%. Eu recordo que naquele tempo eu coloquei na minha rede social, mostrando outras cidades do país, aonde contratos em que o município ficava com 30%, 40% do valor arrecadado, e Imperatriz apenas 10%. E buscava-se qual era a outra cidade que tinha um contrato tão desvantajoso para o município. E por que Imperatriz aconteceu isso? Mas as respostas, elas começaram a chegar de forma muito rápida. Como bem colocado por alguns colegas vereadores, parece-me que naquele momento estavam preocupados era com negócios. Não era verdadeiramente organizar a cidade de Imperatriz. E a reclamação avançou e chega-se a um outro momento, onde a cidade gritava, para que cada um recorde, as pessoas foram às ruas da cidade de Imperatriz fazer manifestações. O povo foi à rua e alguns de nós estávamos lá, protestando contra a Zona Azul, protestando com esse modelo que estava implantado. Eu fui autor, juntamente com os colegas vereadores, para a revogação, naquele momento, não da lei, mas a revogação do decreto. E foi aprovado. E num determinado período, suspendeu a Zona Azul e foi questionado na Justiça, no Tribunal de Justiça do Maranhão. E no Tribunal de Justiça do Maranhão, nós, a Câmara Municipal de Imperatriz, perdeu. Perdemos porque o projeto de lei foi decidido como vício de iniciativa. Era necessário que o projeto de lei tivesse vindo do Executivo e não partido desta casa. E veio uma nova eleição. E nessa eleição, a discussão novamente sobre Zona Azul, sobre manter ou se não manter. E cada candidato colocou as suas ideias, cada candidato colocou as suas propostas. E o prefeito que foi eleito tinha muito claro em sua proposta, como o fim da Zona Azul. E no seu plano de governo. E assim, no seu primeiro dia de prefeito, quando tomou posse, o seu primeiro decreto foi suspendendo a Zona Azul. E agora, com menos de 60 dias de gestão,
envia a esta casa um projeto de lei, revogando a lei e revogando o decreto. Uma grande oportunidade para que a Imperatriz venha discutir esse assunto. E assim nós fizemos enquanto Câmara, distribuindo a matéria para cada vereador que pudesse tomar conhecimento. Fomos ouvir os empresários de Imperatriz, ouvir o seu posicionamento e ouvir o povo da cidade e também ouvimos a empresa. Foi dada aqui a oportunidade de ouvir a empresa e apresentar um novo plano, apresentar propostas. E aqui cada colega vereador também teve a oportunidade de ouvi-los. Mas, senhores, o que fica muito claro é que este modelo de Zona Azul não cabe à Imperatriz. Este modelo de Zona Azul, esse contrato que foi firmado, ao tempo todo, quando se questionava a empresa sobre um detalhe ou outro, se dizia: estamos cumprindo o que está na lei, estamos cumprindo o que está na norma, o tempo todo. Ou seja, aquele decreto, ele foi criado realmente para beneficiar a empresa que lá estava. E o único meio de nós extinguirmos por vez esses vícios que se tem, esse modelo ruim, esse modelo em que deixou a cidade inquieta, este serviço que deveria vir para organizar e deixar o cidadão de Imperatriz feliz, pelo contrário, deixou o cidadão de Imperatriz aborrecido, deixou todas as classes questionando sobre esse assunto. E até hoje a cidade é dividida. A cidade é dividida sobre esse assunto, porque questiona-se a empresa, questiona-se para onde vai os recursos, questiona-se a forma de pagamento, como é pré-pago, questiona-se sobre o tempo. Você vai no shopping da cidade, existe o tempo de tolerância para você pagar, e no espaço público, nas ruas de Imperatriz, você não consegue utilizar esse tempo de tolerância. Quão distante é as realidades. E essa insatisfação da cidade, mesmo com a votação desta lei, a cidade continuará questionando. E aí caberá a nós, nessa legislatura, repensarmos a organização do estacionamento da cidade, repensarmos um novo modelo. Conversei com o prefeito Rio do Amaral sobre as minhas preocupações desse projeto de lei. E o prefeito já adiantou que existem sim, já iniciados estudos sobre a mobilidade urbana de Imperatriz, já iniciados estudos sobre a organização do trânsito da cidade de Imperatriz. Dou esse voto de confiança ao prefeito Rio do Amaral, para que nós possamos ouvir a cidade, e o local de ouvir a cidade é na Câmara Municipal. Quantas e quantas vezes, em audiências públicas, cobrando respostas da empresa, cobrando respostas da Secretaria de Trânsito, viraram as costas para nós. Não nos deram atenção enquanto Câmara. Não respeitaram o poder legislativo. E agora dependem do voto de cada um de nós. Depende do voto de cada vereador eleito pelo povo. E essa discussão é política, sim. Sabe por que é política? Porque para cada um de nós estarmos aqui, nós batemos na porta das pessoas e pedimos o voto. Para ouvir as pessoas, somos os legítimos representantes do povo. Aonde ouvimos o empresário, aonde ouvimos o cidadão mais simples. E cabe a nós essa decisão. A decisão de ouvir a todos e tomarmos a melhor decisão por Imperatriz. De forma muito tranquila, conhecendo desde o início desse projeto as dificuldades, ouvindo as pessoas da cidade de Imperatriz com muita tranquilidade e hoje com alegria, eu adianto meu voto, sim, pela revogação da lei da Zona Azul e do decreto da Zona Azul, para que nós possamos discutir com as pessoas, discutir com o povo, o que verdadeiramente venha atender a organização e os anseios da cidade de Imperatriz. Política se faz com todos, e serviços públicos só dão certo se combinarmos com o povo. Se não combinar, não dá certo. O povo é o dono dos nossos mandatos, o povo é o dono dos recursos públicos, e se os recursos públicos não forem colocados para servir o povo,
algo errado está. Por isso, eu voto com tranquilidade, também adianto o meu voto. E hoje aqui dizendo aos colegas vereadores, na condição de estar na presidência da mesa diretora, não tenho nas votações ordinárias, não tenho por lei, por obrigação votar. Mas eu me elegi e fui vereador. E coisa que eu gosto é de votar. E coisa que eu gosto é de deixar a minha opinião, de dar a minha opinião. Sou autor também da lei que acabou com o voto secreto na Câmara Municipal. E não será a presidência que irá me fazer esconder as minhas posições e esconder os meus votos. Todos os votos eu darei nesta Câmara Municipal, porque sou vereador, fui escolhido pelo povo e assim irei me posicionar. Muito obrigado, cidade Imperatriz, muito obrigado, colegas vereadores, muito obrigado a todos. Hoje é um dia de se comemorar a vitória do Poder Executivo, comemorar a vitória do Poder Legislativo, para que possamos todos unidos discutir a cidade Imperatriz com respeito, com tempo de analisar tecnicamente aquilo que é viável, cada proposta, para assim organizarmos a cidade Imperatriz, junto com o povo e todos unidos por Imperatriz. Muito obrigado. 01 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 1703/2017, que institui o serviço público de estacionamento rotativo do município de Imperatriz, assim como o Decreto Municipal 017/2018, já configurando no nosso plenário virtual, para fazermos a nossa primeira votação no plenário virtual de projetos de lei. A votação é por maioria absoluta, ou seja, a maioria dos colegas presentes. Registrando em votação, senhores vereadores presentes, já registraram o voto. Peço ao técnico Fábio, existe algum voto pelo nosso sistema híbrido? Pedir ao Fábio que coloque o voto do vereador Alberto Souza. Já registrado o voto do vereador Alberto Souza, vamos encerrar a votação com 20 votos favoráveis. Está aprovado o projeto de lei ordinária do Executivo 1/2025, que revoga a Zona Azul do município de Imperatriz. Pelas pontuações do vereador presidente Ademar Freitas Júnior, deu para você entender, né? O problema do chamado vício de iniciativa. Tem uma coisa que me deixou aqui com a pulguinha atrás da orelha, mas eu vou dar uma checada com mais calma na própria dinâmica do manual do vereador, porque ficou assim uma coisa para a gente refletir, né? É da Câmara Municipal a prerrogativa, isto é do Poder Legislativo a prerrogativa de legislar. E o que é legislar? É fazer leis. Aí tem aquelas que são de competência exclusiva do Executivo e tem aquelas que são de competência do Legislativo. Mas o Legislativo tem a prerrogativa de analisar a lei do Executivo, fazer as devidas emendas, aprovar ou reprovar. E aí você se pergunta, mas como é que a prerrogativa é dela e aí teve o vício de iniciativa? Deu para entender no pronunciamento aí do vereador Ademar? Pois é. E por falar em vício de iniciativa, já fica a deixa aí para a legislatura atual. Não votar em projeto de lei cuja a origem tenha prescrição legal de que seja do Executivo e não do Legislativo. Por quê? Porque não interessa se é oposição ou situação. A base não faz isso, mas a oposição faz, né? E aí, como é que na Comissão de Constituição e Justiça acontecem os votos? Tem o voto técnico, principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O voto tem que ser técnico. O problema é que, às vezes,
O parlamentar que vota técnico, ele vai para o plenário e vota político. Aí mistura a coisa. E é o que eu digo sempre. Você acompanha a gente, sabe. Quando o debate tiver arena política, tem que ser na política. Quando for jurídica, é jurídica. E por falar nisso, a inovação que o Adhemar Freitas está trazendo, você prestou atenção? Já é a segunda vez que ele vai à tribuna. E uma coisa que chamou a atenção foi a confissão de que não vai se abster de votar, de emitir seu pensamento sobre projetos de lei na casa. Sim, por quê? Porque é prerrogativa do presidente da Câmara votar apenas em caso de desempates. É o chamado voto Minerva. Bom, mas se a lei não obriga ele a votar, também não desobriga a votar. E é justa a observação. E a inovação que a Casa vai ter enquanto presidência. Se foi eleito pelo voto, se a discussão é no voto, então por que o presidente não vota? Vai fazer a diferença? Pode crer que vai.